Então, qual que é o jeito errado que as pessoas fazem do uso do aerador? É achar que só eu ligar um aerador dentro do viveiro vai fazer com que eu tenha quantidade de oxigênio dissolvido disponível, independente da quantidade de peixe que eu tenho dentro do viveiro. E isso não é verdade, tá? Isso não acontece. Eu preciso dimensionar o tamanho, né? A quantidade de peixes para dentro do viveiro, para o tamanho do aerador que você vai colocar. Nem sempre o aerador, quando ele é colocado dentro do viveiro, ele é suficiente para atender a quantidade de peixes que tem ali dentro. Às vezes consegue atender a concentração, né, necessária de oxigênio para o dia, mas às vezes não suporta a quantidade de oxigênio que é necessária ao longo da noite, porque a conta é outra, né? A quantidade de oxigênio necessária ao longo do dia e ao longo da noite é diferente, tá? E a outra condição é de o psicultor entender tudo isso, saber, conhecer qual é o máximo da capacidade de produção de peixes do viveiro dele e, a partir disso, usar o aerador em momentos específicos. Que, para mim, se a gente pensar assim, em custo, em viabilidade, né? Talvez essa seria aí a melhor viabilidade. É claro que a gente precisa encontrar lá o ponto de equilíbrio de ver o uso do aerador ao longo de todo o ciclo de produção. Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho um viveiro e eu sei a capacidade de suporte dele, né? Então, eu tenho um viveiro que suporta produzir 10 toneladas, sem uso de aerador, com o volume de água que eu tenho lá disponível, sem uso de aerador nem nada, só o peixe e a água lá dentro. E aí, eu penso assim, beleza, então eu vou fazer, ao invés de 10 toneladas, eu vou fazer 11 toneladas, por exemplo, ou 10 toneladas e meia. E aí eu não uso o aerador ao longo de todo o meu ciclo de produção, mas quando vai chegando lá no finalzinho do ciclo de produção, e isso acontece mesmo que eu não use o aerador, a concentração de oxigênio vai diminuindo, porque eu já estou chegando no limite do meu viveiro. Então, eu tenho lá a quantidade de peixes, e aqueles peixes, eles consomem uma quantidade X de oxigênio. Aquela matéria orgânica que está acumulada no fundo do viveiro, está entrando em decomposição e consumindo uma parte, uma fração de oxigênio. E vai chegando na fase final do ciclo de produção, que isso vai ficando cada vez pior. Por mais eficiente que eu seja em manter qualidade de água, em manter fundo de viveiro, enfim, por mais eficiente que eu seja. Mas isso é normal, porque a gente está querendo justamente usar o máximo da capacidade daquele viveiro. A partir disso, o que eu faço? Eu encontro, através de análises de qualidade de água, de monitoramento de concentração de oxigênio ao longo do dia, ao longo da noite, dentro daquele meu tanque de peixes lá, e aí identifico, tá faltando oxigênio, lá 3 da manhã tá começando a baixar a concentração de oxigênio abaixo de 2,5 miligramas por litro, por exemplo. E aí, só a partir das 2 da manhã, eu ligo o aerador. Deixo o aerador ligado a partir das 2 da manhã, deixo ele ligado até a hora que o sol começa a nascer e desligo o aerador. Esse é o uso inteligente do aerador em viveiros onde você não tem, né? Ainda não encontrou o ponto de equilíbrio da quantidade de quilos de peixe que você pode produzir, que justifique você ficar com o aerador ligado ao longo de toda a safra, durante todo o dia, durante, né, todo o período. E olha só, eu tenho um exemplo claríssimo de uma situação que aconteceu. Tem um cliente nosso que tem uma piscicultura aqui em Sorriso. Aqui é bem comum, tem vários projetos de piscicultura que foram implantados utilizando um modelo de um técnico, né, que atua bem forte aqui na região, que ele recomenda produção de peixes em barragens, em grandes reservatórios, então, em represa aí de 7, 8, 10, 12, 15 hectares de lâmina d'água. Então, você coloca lá a quantidade de peixes, pensando no máximo da capacidade de suporte, e aí ele dimensiona, coloca lá vários aeradores dentro dessa represa, não é um viveiro, né? Dentro dessa represa aí de 10 hectares, o bem comum é 10 hectares.
coloca lá 15 aeradores, 18 aeradores. Esse caso específico dessa piscicultura, ele tinha 14 aeradores dentro de uma represa de 8 hectares. Fica a uns 90 quilômetros daqui de onde eu moro. E aí, ele ficava com o aerador dele ligado durante o dia, mesmo com os peixes numa fase de recria, né? Os peixes numa fase de juvenis. Então, deixava durante o dia ligado esses aeradores e a noite toda. Só que ele não entendia que... E aí, a primeira safra que esse piscicultor teve, a conta não fechou no vermelho, né? Fechou no vermelho. E por que fechou no vermelho? Porque a conta de energia elétrica dele era muito alta. Era muito alta. Ele passava o dia inteiro com os aeradores ligados. E aí, num determinado momento, na época eu trabalhava em parceria com o Fabinho, que é meu ex-chefe, a gente tinha ali uma sociedade, né, uma parceria de consultoria, e na época a gente fez esse diagnóstico dessa propriedade e mostrou para esse piscicultor, falou, ó, o senhor está usando o aerador de maneira inadequada, está usando o aerador em momentos em que não são necessário o uso do aerador. Por quê? Porque o aerador, ele só precisa ser utilizado, ó, não é só pode, ele só precisa, é diferente. Você pode ligar o aerador a hora que você quiser. Só que cada segundo que o aerador fica ligado, é dinheiro seu que está sendo gasto, porque é cada quilowatts-hora ali de energia elétrica que está sendo consumido. Então, cada segundo de aerador ligado é dinheiro que está indo embora. É dinheiro que está indo, que está sendo consumido. Então, se você liga o aerador, quando a concentração de oxigênio de dentro do viveiro, da barragem, da represa, do reservatório de água que você tem, com concentrações de oxigênio acima de 2,5 miligramas por litro, com concentrações de oxigênio acima de 3 miligramas por litro, você está jogando dinheiro no ralo.